porque de início vai tu e o Fabrício, então, falar do Stricto, para daí depois eu liberar vocês para fechar o relatório e eu continuo com o restante do grupo aqui, pode ser? Beijo. Tá, bora lá, então, Fabrício. Ela deve estar entrando. A Lizzie acho que não vem, né? A Lizzie está fechada a tese. Fabrício caiu? Não, eu estou aqui, eu só estava me organizando de luz aqui para aparecer mais tá bom. a minha face para vocês. Pessoal, boa tarde, então. Geralmente quem faz essa conversa inicial com vocês é a Ana. Nosso mês, então, no Stricto foi um mês de muitas aprendizagens, no sentido de fechar um relatório que a gente tampouco sabia como fazer, né? É minha primeira experiência e a da Ana também. A Lizzie tem nos ajudado, assim, né, de suporte, mas Ana e eu estamos mais juntando as informações e colocando, né? Referente à relação do projeto, então esse mês nós tivemos duas compartilhações, né? A primeira compartilhação lá no início do mês, dia 13, se eu não me engano, a data. Aconteceu então a compartilhação com a Eliane, professor Antônio, comigo e com a Joana, se eu não me engano, uma aluna do Antônio lá de Portugal, onde nós falamos um pouquinho então do contexto da formação, né, e do seminário, da disciplina de seminário que a Eliane oferta em parceria com a Universidade de Portugal. E agora, essa semana, na última segunda agora, a segunda compartilhação do mês, que foi com a Eliane, com a Lizzie e com a Ana, onde elas falaram do Stricto Power Card, Stricto Sense Power Card, que foi um jogo, né, que foi feito lá em 2018, foi em 2018, né, prof? 2018, 2019. Foi feito em cartas, enfim, né, foi uma das primeiras atividades com os professores do Stricto Senso. E depois a Ana, então, a Ana Júlia, o ano passado, transformou esse jogo passou para o virtual, né? Passou para um aplicativo ali. Também tivemos encontros, né? Todas as segundas-feiras nós nos reunimos enquanto grupo também para discutir um pouquinho a formação. Ana e eu nas laterais e a Eliane e a professora Adriana, a Alessandra, né, à frente, né? Atacando sempre. E, enfim, organizamos um pouquinho a relação dos livros, né? As informações de quem vai publicar, os retornos que tivemos, na verdade, dos autores. Então, estamos organizando um livro, onde agora vai ser uma das nossas primeiras atividades do semestre 2. Até início de setembro eles têm que nos mandar aí para a gente compilar as informações. Esse livro, na verdade, temos como objetivo, né, prof, lançar o livro lá na Rion Life em dezembro, né? Então é uma das nossas grandes atividades aí do próximo semestre. Estamos já programando, né? Na segunda-feira as reuniões estão pensando no segundo semestre do curso de especialização com os professores do Stricto Sensu. E Ana também super articulada e muito bem organizada, com calendários, com coisas para a gente dar conta das informações, enfim, né? Então agora nesse mês de julho temos mais duas compartilhações, uma comigo e com a Lizzie falando do projeto Dongshot, no dia 12 de julho. Até depois eu tenho que falar contigo, Eliane, um esquema aí que eu pensei em fazer com Unilínguas também, nesse dia 12. Esses dias eu fiz uma fala pro mestrado profissional e Estava tava... a Jeane, ela comentou. E aí, mais no final também do mês, temos outra já com os professores, daí iniciam com os professores que participaram, que também fizeram seus, né, estão desenvolvendo aí projetos dentro, né, que partiram de alguns movimentos da especialização. Esqueci alguma coisa, Ana? Acho que é interessante comentar que esse mês a gente terminou também a segunda edição do seminário, né? Ah, boa. A gente teve a segunda edição com o professor Antônio e a professora Eliane, dessa vez 10 brasileiros, um do Paraguai inserido no meio, e 10 portugueses, que fizeram um processo parecido com o do primeiro seminário, mas com uma narrativa diferente, com tecnologias diferentes e práticas diferentes. E a gente finalizou agora no meio do mês. A gente teve todos os vídeos deles, eles estão me mandando ainda os termos de
de uso de imagem, enfim. E aí eu vou editar os vídeos deles para a gente ter uma segunda temporada da Missão Sherlock e da Missão MacGyver. Temos também 2 entrevistas para sair, né? A Eliane está articulando uma entrevista com o professor Máximo a partir das perguntas que, inclusive, vocês também colaboraram, né? Naquela participação dele ali no finalzinho de maio conosco. Então, a ideia é que logo, né, nesse primeiro módulo aí desse segundo semestre que inicia amanhã já sai essa entrevista, né? E a Alexandra da unidade de pesquisa e pós-graduação, ela aceitou, prof, nem te falei, né? Eu conversei com ela, então a Alexandra vai me ajudar a articular a entrevista, então, com a Castrup, certo? O melhor, Fabrício, assim, a não ser que a Castrup queira diferente, tá? É mandar as questões, eles escrevem, porque daí não fica aquela coisa de ter que transcrever, daí não entende direito, daí volta, daí o pesquisador tem que refazer o texto. Eu tenho, olha, é assim, ó, as últimas que eu fiz, que foi falado e que daí foi transcrito, depois eu tive que refazer igual. Então eu já digo, não, me manda as questões, eu elaboro, daí tu corta, faz o que quer, mas entende? Eu tenho tranquilidade que aquilo que eu dito, aquilo que eu dito é bom. Aquilo que eu falei é o que está escrito ali, entende? Sim, claro. Porque isso mostra a questão do processo de significação, né? Entre o que a pessoa fala e o que tu entende, tem uma distância muito grande, né? E se tu vai publicar a entrevista e já tem esse atravessamento, fica ainda mais complicado para quem está lá do outro lado, né? Mas eu acho que bom, tem que ver com ela, pode ser que ela queira fazer por voz, mas o Máximo preferiu mandar as questões, então vou mandar as questões, ele vai... Então, em relação ao projeto, acho que foi um mês bem com bastante atividades, enfim, embora tivemos apenas um encontro síncrono com os professores, né? Foi nessa última segunda. Foi um semestre, um mês, quer dizer, com bastante atividades, bem produtivo, assim, um mês também para organizar um pouquinho a casa, né? Nós nos organizarmos enquanto gestão ali, né? Para o próximo semestre, porque alguns impasses também, né? De possibilidades de abrir novas turmas, enfim, a gente também está tentando se antecipar um pouquinho com, né, com as possíveis surpresas que virão, né? Então, enfim, acho que foi esse mês e agora julho, né? Os professores então entram de folga, né? De folga da especialização, umas mini férias aí para um descanso. Na verdade, o descanso que eles têm que escrever, a grande parte deles ali são autores dos capítulos dos livros, né? Então, a proposta é que eles possam também se dedicar um pouquinho a isso. Eu acho que é bem importante colocar, né, Fabrício, que a especialização agora, a próxima turma, ela abre para os colégios jesuítas, no primeiro momento, para professores dos colégios jesuítas. Então, essa turma próxima, a ideia é que a gente tenha uma turma misturada entre professores do estricto e professor dos colégios jesuítas, né? E esse é para a turma que vai entrar. E uma turma, a primeira que entrou está saindo, termina, se forma, né? A turma que entrou em 2020 é a turma que faz agora, porque essa especialização, como você sabe, ela é organizada por dimensões da formação docente, né? Então, nessa segunda